Eu vou tentar compartilhar de novo aqui para ver. Pronto, compartilhei novamente aqui a tela do Rede SQL, MySQL, tá? Vocês conseguem visualizar essa tela, gente? Sim, perfeitamente. Sim. Beleza. Então vamos lá, gente. A parte de SQL ela é dividida em algumas categorias de comandos. A primeira categoria de comando que a gente estudou foram os comandos de criação de dados, tá? Onde a gente aprendeu como criar bases de dados e como criar tabelas. Então, se eu precisasse criar uma base de dados, nós criamos através do comando create. Então, create database, seguido do nome da base de dados que você quer criar. Vamos supor aqui, create database veterinária. Então, eu estaria criando uma base de dados para uma clínica veterinária, por exemplo, tá? Então, create, cria, database, cria uma base de dados. Nesse caso, a base de dados que eu estou criando seria veterinária. Para remover uma base de dados, nós usamos o comando drop. Então, drop database veterinária. Então, create, cria, drop, apaga. Esses dois comandos, create e drop, eles são utilizados tanto para criar base de dados, quanto também para criar tabelas. Então, para que as tabelas sejam criadas, as tabelas precisam ficar alocadas, precisam ser criadas em uma base de dados, em um database. Então, por isso que antes de criar as tabelas, nós criamos uma base de dados para aí sim colocar as tabelas dentro dessa base de dados, tá? Então, vamos ver novamente o comando de criar tabelas. Nós usamos o create table, tá? Criar tabela. Então, vamos criar aqui uma tabela chamada cliente. Então, create table cliente. Então, criar tabela, o nome da tabela que eu estou criando é a tabela cliente. E aí eu uso, pessoal, os parênteses. Vou abrir parênteses e fechar parênteses para marcar o início e o final da tabela cliente. Então, abre e fecha parênteses para marcar o início e o final. Toda tabela, nós aprendemos que elas têm um atributo identificador, que é a sua chave primária, que identifica de forma única um registro. Então, para o cliente, por exemplo, eu poderia colocar aqui um CPF. Então, CPF, que é a coluna que eu estou criando, seguido do tipo de dado. Eu vou usar um CPF, por exemplo, aqui um char 14. Tá? Deixa eu ver quem entrou aqui para permitir. CPF char 14. O char 14 está dizendo o quê? Que esse CPF ele assume até 14 caracteres, seja números, letras, símbolos, tá? São caracteres disponíveis, tá? E vou colocar ele como primário, que, gente, sendo chave primária, o que acontece é que aquele CPF não vai repetir. Então, um cliente que tem o CPF 000, ele só vai ser adicionado uma única vez, porque aquele CPF 000 não pode ser adicionado novamente. char14 é o tipo de dado que eu estou utilizando. E aí nós vimos, por exemplo, que tem aqui um tipo de dado chamado varchar. Tá? Varchar é caractere também, só que ele é variável. Então, o que acontece? O nome é 50, mas se o nome da pessoa tiver 20 registros, eu estou gravando os 20 registros para ele. Se eu coloco só o char50, se eu uso 20, os 30 que ficam sobrando continuariam reservados para colocar aquele nome. Então, ele é caractere, só que é não variável. Então, por exemplo, o CPF, eu sei que o CPF são 11 números e os pontinhos e o hífen. Então, são 14 caracteres. Então, como eu sei que é 14 caracteres sempre, eu coloquei como char. Como o nome de uma pessoa, não, cada um tem o seu nome, né? O tamanho é diferente, então estou utilizando aqui o tipo varchar. É igual um caso, por exemplo, de endereço,
de uma pessoa, o endereço ele é variável, a descrição de um produto que é variável, enfim. Então a gente utiliza o varchar quando a gente sabe que é variável e o char quando ele tem tamanho fixo. Vamos supor aqui que eu estou perguntando aqui a data de nascimento desse cliente. Então, data de nascimento, eu posso usar aqui um tipo de dado chamado date, tá? Ou ainda o date time para armazenar data e hora. Eu vou deixar aqui o date. Esse not null, pessoal, foi aquela observação que eu fiz, falei para vocês nas aulas, que é para não permitir campos vazios. Então, por exemplo, estou digitando um cliente, a coluna nome é de preenchimento obrigatório. Eu não posso adicionar um cliente sem que ele tenha um nome. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta, gente? Tudo ok. Beleza. Então, vamos lá. Se eu precisasse colocar um campo numérico, por exemplo, nós temos aqui, ó, por exemplo, idade, tipo inteiro, ou seja, eu gravo valores numéricos, né, inteiros, sem casa decimal, negativos e positivos. Se eu precisasse colocar aqui com casa decimal, nós usamos o tipo de dado float. Então, conseguiria colocar, por exemplo, idade 12.5, 12.7, 12.95, tá? Então, eu conseguiria armazenar isso se eu utilizasse o comando float. Nós temos ainda, pessoal, também aqui um tipo de dado chamado text. Text é um texto para textos longos, tá? O varchar e o char, você precisa informar a quantidade de caracteres que ele armazena. E tem um limite. Eu não me recordo aqui o tamanho, mas não é um tamanho muito longo, não. Mas se você precisar gravar informações muito longas, você utiliza um comando, um tipo de dado chamado text. Por exemplo, se eu precisasse gravar no banco de dados a sinopse de um livro, ou mesmo um livro inteiro, por exemplo, todo aquele texto do livro seria armazenado num campo do tipo text. Eu vou adicionar aqui esse cliente, pessoal. Aí eu vou selecionar, tá, somente aqui a tabela cliente, executar a seleção. Deu um erro aqui que essa vírgula, tá? A última coluna ela não tem vírgula. Tá? A última coluna a gente não separa com vírgula. Bem, vamos lá. Eu vou criar aqui uma outra tabela, então, gente. Create table. Vou chamar aqui uma tabela de animal. Tá? Vou criar aqui o animal. O animal ele não tem um CPF, não tem um RG, ou seja, ele não tem um tipo de dado que identifique de forma única aquele animal. Né? Então, eu vou criar, pessoal. Se isso não existir, eu posso chamar aqui, ó, código do animal inteiro primary key. Tá? Então, ou seja, eu criei um código para ele e eu vou atribuir um valor aí para ele qualquer. Então, do código 1, código 2, código 3. Se você precisasse dizer que isso é sequencial, que o próprio sistema ele vai fazer isso aí para a gente, nós utilizamos o autoincremente, tá? O autoincremente vai garantir que a entrada de dados vai ser de forma sequencial. 1, 2, 3, 4, 5, o código vai ser criado automaticamente pelo banco de dados. O nome do animal. Nome do animal. Pode ser aqui um varchar 50. A idade do animal. Pode ser um inteiro. Tá? Posso utilizar aqui um float. O animal pode ter, por exemplo, 1,7 kg, 2 kg e 300 gramas. Então, posso usar aqui o peso como um float. Posso colocar aqui a data de cadastro do animal na clínica. Pode ser um date time. Posso colocar um histórico do animal. Aqui pode ser um text, por exemplo, tá? Ou seja, cada vez que o animal entrar na clínica, eu posso gravar ali alguma observação daquele animal, se ele fez uma cirurgia, tá? Se aquele animal tem alguma alergia, se aquele animal ele tem alguma doença, enfim. Como esse histórico ele vai crescer muito, tá? Na medida que o animal vai ser vai passar por uma consulta, então nós colocamos aqui como text. Tudo bem, gente?
Aí vale uma observação, ó. O animal, eu vou fazer um relacionamento agora com o cliente, para indicar de que cliente é aquele animal, tá? Então, eu preciso fazer um relacionamento, pessoal. Para fazer o relacionamento, nós usamos o conceito de chave primária com chave estrangeira. Então, eu não gravo aqui o nome daquele proprietário do animal. Eu vou gravar aqui o CPF. Uma vez sabendo o CPF do cliente, eu sei todos os dados daquele cliente. Então, vou fazer uma relação aqui agora entre animal e cliente. Tá? Então, vamos lá. A relação é feita utilizando o conceito de chave primária e chave estrangeira. Então, nós vamos criar dentro de animal uma coluna para gravar o CPF do proprietário. Então, vou colocar aqui, ó, CPF do cliente, CPF cliente. Esse campo, que é a chave estrangeira, tem que ser do mesmo tipo de dado. Então, se aqui é um CPF char14, eu vou colocar CPF do cliente, char14 também. Então, eu estou criando, dentro da tabela animal, uma coluna chamada CPF cliente. Agora, eu preciso construir a relação entre o CPF do cliente, que está em animal, com o CPF do cliente, que está em cliente. Então, nós utilizamos o comando references, tá? Para fazer essa referência. Sempre que houver relacionamento, pessoal, dessa forma, nós fazemos a referência. Então, o CPF do cliente, que é um char14, references a cliente CPF. Então, agora está relacionado. Esse CPF do cliente que está em animal é um CPF existente na tabela cliente. E aí, dessa forma, a gente consegue construir a relação entre as tabelas. Alguma pergunta? Tá faltando uma vírgula aí depois de text, não? É, isso, perfeito. Faltou uma vírgulazinha aqui, acabei de corrigir. Vamos executar aqui a tabela. Ó, tudo certinho. Depois eu vou salvar esses comandos e colocar lá no ambiente virtual, tá? No Ava, para vocês terem aqui como referência. Gente, alguma pergunta? O meu aqui tá com delay, o vídeo. Tem hora que sai o áudio depois que vai sair o vídeo. O vídeo, né? Aí já é um problema da, da minha internet. Uhum. Ah, então, ok. Para poder fazer esse upload, né, do vídeo com o áudio. Vou só salvar isso aqui para não perder esses comandos. Se eu atualizar aqui minha base de dados, eu vou ter aqui agora cliente e vou ter também aqui agora animal. Foram as duas tabelas que eu adicionei. Vocês continuam visualizando, pessoal, aqui a tela de comandos? Porque eu lembro que na aula passada, quando eu executava o comando, estava com algum problema, vocês não conseguiam mais visualizar. Sinalizem para mim, para eu poder prosseguir. Tudo ok. Beleza. Então, agora eu vou partir para os comandos para manipular, gente. Os comandos para manipular envolvem 4 comandos: insert, delete, update e select. Tá? 4 comandos de manipulação de dados. Então, vamos começar aqui pelo insert. O insert é o comando que permite inserir registros. Então, vamos usar aqui o insert. Inserir dentro. Inserir dentro da onde? Dentro de uma tabela. Vou inserir dentro da tabela cliente. Agora, sempre coloco insert into o nome de uma tabela. E aqui dentro que eu vou inserir. Pessoal,
Aqui dentro nós colocamos os nomes das colunas que vão receber dado. Então, por exemplo, eu quero colocar aqui o CPF e o nome. Tá? Eu não preciso mandar dados aqui para todas as colunas existentes. Eu só vou mandar para as colunas, nesse caso, que são de preenchimento obrigatório, que é o nome e o CPF também, por ser chave primária. Então, inserir dentro de cliente o CPF e o nome. Ah, mas eu queria também inserir data de nascimento. Então, eu coloco aqui vírgula, data de nascimento, se eu quisesse, tá? Vamos botar só até aqui. Inserir o CPF e o nome dentro de cliente. Agora, que valores eu vou colocar? Aí eu uso aqui values e entre parênteses, gente, eu coloco os valores. Por exemplo, vou colocar um cliente com esse CPF daqui, ó. Vou colocar o nome. Beleza? Então, eu estou inserindo dentro de cliente o CPF 000 e o nome Regilan Meira Silva. Eu estou inserindo um cliente no meu banco de dados. Ó. Vou pegar aqui. Pronto. Tá aqui embaixo ele mesmo diz, ó. Um registro encontrado, ou seja, eu fui inserir esse cliente. Vou fazer mais um comando de inserção, ó. Insert into cliente novamente. Vou colocar aqui um CPF, o nome e a data de nascimento. Agora eu vou colocar 3 valores. Tá? Values. E vou colocar 000, 000, 000. Se eu colocasse, pessoal, desse jeito, com o mesmo CPF, o banco de dados iria recusar, tá? Eu vou só colocar aqui para vocês perceberem, tá? Vou colocar uma data de nascimento. Tá? Então, a Ana Flávia Santos tem o mesmo CPF de Regilan. Vou selecionar e vou tentar inserir. Ó. Dá a mensagem. Entrada duplicada para essa chave primária. Ele diz o quê? Que essa chave primária 000 já foi utilizada. Então, eu não consigo adicionar aqui um cliente com esse mesmo CPF. Vou trocar aqui para para mudar. Vou selecionar. E agora a Ana Flávia foi criada. Tranquilo, pessoal? Vocês continuam enxergando aqui a tela? De boa, de boa. Sim, continua. Vamos então para mais um insert aqui. Ó. Insert. Só que agora eu vou inserir dentro de animal. Eu não preciso, pessoal, informar aqui o código, porque o código ele é auto-incremente. Quando eu coloquei que ele é auto-incremente, automaticamente o banco de dados vai colocar um código para esse animal. Então, vou colocar aqui só o nome do animal, a idade e o CPF do cliente. Vou fazer esse registro. Veles. O nome do animal. Vou colocar aqui o animal. Tom. Idade do animal. Vou colocar aqui que ele tem 8. Seria 8 anos. E o CPF. Aí tem que ser um CPF válido, ó, porque faz relacionamento. Então, vou usar aqui ó, o 000. Então, ou seja, o Tom de 8 anos, ele pertence a um cliente, que é esse cliente 000, que é o Regilan. Minha tela travou, pessoal. Travou? Deixa eu compartilhar de novo aqui. Consegue agora? Agora sim.
Ok, valeu. Eu percebo que quando eu executo algum comando, tento verificar, de tempo em tempo ele se perde. Aí vocês sinalizem para mim quando vocês deixarem de visualizar a tela. Legal? Então, gente, eu estou inserindo um animal que eu chamei de Tom. Esse animal tem 8 anos, que é a idade que eu coloquei, e ele tem esse CPF do cliente. Perceba que eu não coloquei que esse animal ele é de Regilan Meira Silva, não escrevi o nome que é Regilan Meira Silva, mas como ele é do CPF 000, eu sei que é de Regilan. Então eu vou inserir esse animal. Inserir. Vou inserir mais um outro aqui. Vou colocar o nome. Velos. Jerry, que tem aqui 5 anos. Também é do CPF. Para mim não está aparecendo a tela está preta. Então inserir aqui mais um animal, que eu chamei de Jerry. Mesmo comando. Por fim, um último insert. A tela de Rodrigo travou também. Tá, vou consertar aqui. Conseguem agora? Certinho? Consegue visualizar, gente? Tá ok. Ok. Era Então, só- Ok, professor. beleza. Inseri ao todo 2 clientes, 3 animais. O último que eu incluí foi o Chase, que tem essa idade 4, e ele agora é desse CPF, é do CPF 11, que seria a Ana Flávia. Então, mais uma vez, dentro de animal, pessoal, eu não estou colocando o nome daquele cliente, mas eu estou gravando o CPF. Como eles estão relacionados, eu consigo saber posteriormente, através daquele comando innerjoin, quem seria aquele cliente. A gente vai ver mais à frente, tá? Eu vou inserir mais esse comando. Pronto. Agora, pessoal, eu vou fazer um select. Ó. Select, asterisco, from animal. Select, ele é aquele comando que faz a busca. Tá? Busca todos os registros que estão gravados. O asterisco, pessoal, eu coloco para quê? Para que possa buscar todas as colunas, sem que necessariamente eu precise escrever o nome da coluna. Então, vou selecionar isso aqui e vou executar. Aqui embaixo, na barrinha inferior, eu tenho aqui os dados, o Tom, o Jerry, o Chase. E aí eu faço a observação para vocês que o código do animal seguiu a sequência, né? 1, 2, 3. Como eu não coloquei nada para peso, nem data, nem histórico, ficou vazios essas colunas. Legal? Mas o CPF, a idade, o nome e o código, os valores apareceram normalmente, né? Preenchidos. Certinho? Caso eu queira limitar isso, eu posso colocar, por exemplo, só o nome do animal, a idade, CPF do cliente, tá? Então eu posso, só deixar aqui o comando que eu coloquei anteriormente, eu posso, ao invés de mostrar tudo, mostrar só as colunas que eu quero. Nome, idade, CPF. Selecionar, vou executar essa seleção. Nome, idade, CPF. Ok, pessoal? Ok.
Vamos lá. Se eu precisasse ordenar, pessoal, esses resultados, ó, nós podemos ordenar, por exemplo, isso aqui, ó, colocando order by. Eu quero ordenar, por exemplo, de ordem alfabética pelo nome do animal. Eu posso colocar aqui order by nome do animal. Então, ao invés de aparecer Tom, Jerry, Chase, vai aparecer de A a Z, Chase, Jerry e Tom. Os dados vão ser listados de ordem alfabética, de A a Z, ou se fosse números, de 0 a 9. Se eu precisasse ordenar de forma decrescente, nós utilizamos aqui a palavrinha no final, desc. Desc quer dizer decrescente, então os registros vão aparecer de Z a A ou de 9 a 0. Então, vou executar esse comando. Olha só. 4, 5 e 8. Idade, nome do animal, Chase, Jerry e Tom, e CPF, que foram listados aqui. Tranquilo? Sim. Gente, mais uma vez aqui, ó. Se eu precisasse filtrar agora os dados, para filtrar, nós utilizamos o comando chamado where. Where quer dizer onde, tá? Eu seleciono os comandos onde alguma coisa que eu queira acontecer, ou seja, eu coloco um filtro. Então, por exemplo, eu quero os animais que tenham a idade superior a 5 anos. Então, eu posso colocar aqui where idade maior ou igual a 5. Ah, eu quero entre 5 e 7. Eu poderia colocar aqui o end. End, idade menor ou igual a 7. O end, a idade tem que ser maior ou igual a 5 e essa mesma idade tem que ser menor ou igual a 7. Tá? Se precisar fazer um OR, tá? A idade seria maior ou igual a 5, todo mundo maior ou igual a 5, ou todo mundo menor ou igual a 7. Tá? Então, end ou OR. Se eu colocar aqui um end, vamos ver o que vai acontecer. Embaixo a listagem, né? Maior ou igual a 5 e menor ou igual a 7, só apareceu um, que foi o Jerry. Se eu, ao invés do end, utilizasse um OR, vou selecionar isso aqui. 4, 5 e 8. Ou seja, a idade tem que ser maior, qualquer coisa maior ou igual a 5 e qualquer coisa menor ou igual a 7. Tudo bem, gente? Where, então, where faz a filtragem. Eu posso limitar os registros que vão ser exibidos. O order by sempre é o último comando a aparecer, tá? Que o order by é utilizado para ordenar. Vamos lá, gente. Eu vou agora mostrar quem seria esse cliente, ou seja, o proprietário daquele animal. Ao invés de mostrar o CPF, eu vou mostrar o nome dele. Então, vou colocar, ó, select. E aí eu falei na aula passada que quando eu preciso mostrar dados que estão em mais de uma tabela, nós utilizamos, ao invés do nome simples da coluna, nós usamos o nome da tabela e o nome da coluna. Então, por exemplo, eu quero buscar da tabela animal, eu quero usar aqui o nome da tabela animal, eu quero buscar o nome do animal. Eu quero mostrar ainda de animal. Aqui eu gosto de colocar maiúscula só para diferenciar, tá? Não precisa colocar maiúscula nem minúscula, só para uma diferença minha mesmo, tá? Eu quero mostrar a idade do animal. E agora, pessoal, de cliente, eu quero mostrar o nome. Então, sempre que eu precisar mostrar dados que estejam em mais de uma tabela, a gente utiliza o nome da tabela, ponto, o nome da coluna que você quer exibir o valor. Nesse caso, eu coloquei animal, nome do animal, animal, idade, e de cliente eu quero o nome. From agora. Na cláusula from, a gente precisa listar todas as tabelas
que estão relacionadas aos dados que serão exibidos. Porém, eu preciso utilizar o from e fazer esse relacionamento. Então, from, primeira tabela que eu usei, que é a tabela animal. Animal se relaciona com cliente. Então, eu vou colocar from, animal, inner join, cliente. Então, from animal, inner join cliente. Esse inner join quer dizer que animal se relaciona com o cliente. Agora, como que acontece o relacionamento entre animal e cliente? Eu vou usar aqui o on. On. A relação acontece pelo CPF, onde o CPF do cliente tem que ser igual ao CPF do cliente existente em animal. Então, a relação, pessoal, para poder construir, nós vamos buscar qual coluna ela é comum nas duas tabelas. Então, como a relação ela acontece com o CPF, eu estou usando o CPF do cliente, que está em cliente, e estou usando o CPF do cliente, que está em animal. Tá? Então, from animal, inner join cliente, on cliente CPF é igual ao cliente CPF do cliente. Se eu precisasse ordenar esses resultados, order by, por exemplo, eu quero ordenar pelo nome do cliente, tá? Aqui é a coluna 1, aqui é a coluna 2, aqui é a coluna 3. Então, para não precisar colocar cliente.nome, eu poderia colocar o número 3, tá? O número 3 quer dizer que vai estar ordenado pela terceira coluna, que é a coluna cliente.nome. Vou selecionar esse pedaço aqui e vou executar. Deu algum erro aqui. Vou botar tudo minúsculo aqui. Cliente aqui. Ele não aceita. Maiúsculo aqui. Vamos ver agora. Foi. Então, ó, nome do animal: Chase, Jerry, Tom. Idade 458. O nome do proprietário: o Chase, que é de Ana Flávia. O Jerry e o Tom, que é de Regelan. Vocês conseguem visualizar esse comando, gente? Ok. Ok? Então, esse foi o último comando que a gente estudou. Foi o comando inner join, tá? Nós vimos também ainda um outro comando, que é os comandos que servem para contar, para somar. Tá? Por exemplo, eu quero contar quantos animais existem. Poderia fazer select, count. Por exemplo, contar quantos nomes do animal. Então, nome da tabela, que é a tabela animal. Eu vou contar, count serve para contar, então vou contar quantas linhas existem na tabela animal. Ou seja, quantos nomes dos animais tem inseridos. Então, selecionei, ó. Ele me retornou aqui, ó, 3. Eu contei 3 animais. E aí nós estudamos que tem o count para contar, tem o sum para somar, tem o min e max para encontrar o menor e o maior valor, e tem o AVG, que é para encontrar a média. Certinho? Então, vou colocar essa observação aqui. Sum igual a somar valores. Min e max é usado para os menores e maiores valores. E média e AVG para média. Por exemplo, se você quiser saber qual a maior idade, eu colocaria ó, select max, por exemplo, idade. Bom, animal. Nesse caso, estou buscando a maior idade existente em animal. Seleciono. A maior idade é 8. Ok? Ok.
Então, pessoal, isso aqui foi o select. Então, começamos a estudar aqui, a revisar o comando create. O create e o drop, que serve para criar base de dados e tabelas e remover base de dados e tabela. Table para criar tabelas. Vimos o comando insert para inserir. Select. E agora vamos ver o delete, pessoal. O delete ele serve para apagar. Se eu precisasse, por exemplo, apagar os clientes, eu colocaria delete from client. Se precisasse apagar os animais, delete from animal. Eu não vou apagar aqui porque eu ainda vou fazer o update, tá? Beleza? Então, delete from cliente, delete from animal. Ah, mas eu quero apagar um animal específico, posso fazer um filtro. Então, eu posso colocar aqui o where, código do animal é igual a 1. Então, dessa forma aqui, delete from cliente, eu removo todos os clientes. Então, apago tudo, tá? Sem nenhum filtro. Aqui embaixo, delete from animal, eu estou removendo um animal com o código 1. O código 1 é o tom, então somente o tom seria removido do sistema, porque eu coloquei filtro. E aí a recomendação que eu faço para vocês é o seguinte: tem muito cuidado na execução do delete, pessoal, para que vocês utilizem o where para filtrar, ou seja, para dizer qual animal ou qual outro registro qualquer, né, seja removido, para você não remover todo mundo, porque uma vez executado o comando, ó, executou já era, não tem Ctrl Z. Certo? Ele é amigo da minha marido dela, é? É amigo, é? Rodrigo, você quer perguntar alguma coisa? Aí eu queria roubar ela. A Alessandra falou que não tá conseguindo entrar mais não, professor. Toda hora cai a conexão. Pessoal, só vou pegar uma água aqui, tá? Um instantinho só que eu já retorno. Um minutinho. Pronto, pessoal, estou de volta aqui. Só beber uma água. O update agora, gente. O update é o comando que permite atualizar um registro. Por exemplo, um nome de um animal, um nome de um cliente, enfim, tá? Então, se eu quisesse atualizar, eu poderia fazer o seguinte, ó, update, o nome da tabela que eu quero atualizar, por exemplo, update a tabela animal, atualize animal. E aí eu uso o set para indicar quais colunas de animal eu vou atualizar. Então, eu quero atualizar, por exemplo, o nome do animal. Então, set, nome do animal, igual a botar aqui Marshall, por exemplo. Se eu fizer isso, pessoal, todos os nomes dos animais serão atualizados para Marshall, tá? Mas eu quero filtrar. Cocô só pode estar fazendo. Tem alguém, Cláudio? Rodrigo? Rodrigo, você quer falar alguma coisa? Não. Não, professor, o telefone estava aqui ligado, foi mal. Então, update animal, set nome do animal igual a macho. Ah, mas eu só quero que seja atualizado o nome do animal para macho, o animal que era Tom. Tom, por exemplo, tinha um código 1. E eu posso colocar aqui, ó, query,
código do animal igual a 1. Desse jeito, só vai ter alterado o nome para macho aquele animal com código 1, que era o Tom. Se eu fizer uma busca aqui no banco de dados, vou fazer um select Tom animal. Eu vou executar o select antes de fazer o update. Ó. Então eu tenho o Tom, o Cherry e o Chase, tá? Percebe que o Tom é 1. Se eu atualizar isso aqui para macho, ó, atualizei. Se eu executar o select de novo, eu tenho aqui Marshall, Jerry e Chase, tá? Tom saiu, Tom virou Marshall, Jerry e Chase que está no banco de dados. Meu filho chegou agora há pouco aqui. Ele acho que ouviu falando os nomes dos animais de patrulha canina aqui, ele apareceu. Então, gente, eu adicionei aqui 3 animais. Atualizei, no caso, o animal Tom, que passou a se chamar macho. Se eu precisasse atualizar, por exemplo, mais um animal, eu quero atualizar, por exemplo, o animal 2, que é o Jerry. Então, ó, atualiza animal, o nome do animal vai ser igual agora, por exemplo, a Jola, e vai ser o animal 2. Então, atualize animal, set nome do animal, novo nome. Se eu quiser atualizar mais uma coluna, por exemplo, eu quero atualizar o peso. Observe que aqui o animal 2, que é o Jerry, ele não tem peso. Vou adicionar um peso para ele. Por exemplo, o peso, ele tem aqui, ó, 3. Vamos supor, 3 quilos. Tá? Então, eu estou modificando o nome do animal para Frajola e o peso para 3, onde o código do animal vai ser igual a 2. Vou executar a seleção. Se eu fizer um select agora, gente, ó, eu tenho um Marshall, Frajola. Observe que Frajola agora tem um peso, que é 3. Tudo bem, gente? Tudo ok. Pessoal, esses foram todos os comandos, gente, que a gente estudou aí ao longo desse período aí de aula, de outubro até agora, tá? Claro que eu fiz uma revisão aqui de 1 hora, uma revisão rápida com todos esses elementos, tá? Esses comandos que a gente estudou, tá? E como eu falei, a aula de hoje seria essa revisão de conteúdos para que vocês possam fazer as atividades previstas. Eu vou mandar, pessoal, esse comando aqui agora. Eu não vou colocar no ambiente virtual, porque o ambiente virtual ele está com inconsistência, tá? Eu vou mandar esse comando pro Sami ou pro Daniel. Deixa eu mandar pro Sami aqui. Aliás, eu posso fazer o seguinte, eu posso mandar aqui pelo grupo. Deixa eu mandar aqui pelo chat. Que eles não estão online, né? Vou mandar aqui um arquivo. Estou enviando um arquivo aqui para vocês. Está sendo enviado.
Vocês conseguem visualizar esse arquivo? Comandos aula de 7 de dezembro. No chat, pessoal. Sinalizem para mim aqui se no chat do Teams vocês conseguem visualizar esse comando, esse arquivo. Eu não consegui, não. Não? Ele está aparecendo aqui. Rodrigo não conseguiu visualizar. Eu consegui. Conseguiu? Sim. Deixa eu tentar de novo aqui, peraí. Acho que eu compartilhei aqui na aula da semana passada. Vou compartilhar ele certo agora. Pronto, pessoal. Agora tá lá. Na aula dia 7 certinho. De qualquer forma, eu mandei pelo WhatsApp também do Samir. Agora apareceu. Apareceu, né? Pronto. Então, quero que vocês façam, tá? Gente, eu queria que vocês tentassem acessar meu servidor nesse momento de forma prática agora, tá? Eu coloquei novamente aqui no chat também o caminho do servidor, o endereço IP, o nome do usuário, a senha, tá? Queria que vocês acessassem isso via Android ou via Windows, no caso do Windows, via rede SQL, no caso de Android, via aquele aplicativo que eu passei, o DB Client. Que vocês acessassem o meu servidor com esses parâmetros e executassem esses comandos que eu fiz, tá? Vocês tentassem executar, né? Se não desse certo, tentasse consertar o erro, mas assim, como os comandos estão todos certinhos, eu executei, né? Então vocês vão conseguir executar. Mas eu queria que vocês experimentassem, fizessem novos selects, fizessem novos inserts, novos updates, novos deletes, tá? De repente até criasse uma nova tabela, enfim. Eu queria que vocês aproveitassem esse momento agora final, tá? Desse momento prático. Eu tenho sempre trabalhado aí em torno de 1h10, 1h20 de conteúdo, e depois eu sempre deixo uma atividade prática. E aí a minha recomendação de atividade prática hoje para vocês é que vocês pegassem esses comandos que eu passei aqui agora. Eu não deixei ele no ambiente virtual porque está com essa estabilidade, mas que vocês pegassem esse conteúdo agora, esses comandos, e executassem isso no servidor que eu especifiquei aqui acima, tá? Nesses parâmetros, para que vocês fechassem isso aí, para que a gente pudesse concluir a nossa disciplina aí com sucesso, tá? Gente, alguma pergunta? Algo que vocês queiram comentar aí? O meu não tá conseguindo baixar, não, esse arquivo aqui. Clica nos 3 pontinhos e você clica em baixar. Não aparece nada aqui. Vou tentar aqui. Possa ser que talvez por conta que vocês não estejam logados no Teams, talvez possa ser por isso. Mas eu mandei agora para o WhatsApp de Samir. Ele disse que ele disse que ia compartilhar com a turma. Então, assim, se vocês pudessem pegar também pelo WhatsApp, acho que fica mais fácil até do que o Teams. Então, pessoal, a tarefa é pegar esses comandos que eu enviei e executar ele no servidor de vocês. No caso, no meu servidor, né? Através dos softwares, seja o DB Client ou seja o RAID SQL. Tá legal? Gente, então, como eu falei, né? Esse era o nosso último encontro, eu com vocês, aí de forma online, tá? Para administração de conteúdo. Lembrando, na próxima quarta-feira, a atividade em grupo. Eu vou entrar em contato com o Samir e vou mandar as instruções para ele, tá? Provavelmente amanhã eu devo mandar essa instrução para ele. E eu não estou conseguindo postar no ambiente virtual, então assim, eu vou mandar a instrução para ele. E aí vocês vão fazer essa atividade no ambiente virtual na quarta-feira,
Tá? A atividade vai ter que ser feita no horário da aula. Eu só vou abrir essa atividade a partir das 19h30. E aí a turma toda vai estar envolvida para poder fazer esse glossário de termos. Cada um dentro do seu tempo, cada um dentro do seu horário. É um trabalho colaborativo. Então, esse é o trabalho de quarta. Eu não vou estar online, mas dentro desse período de 19h30 até as 22 vai ser utilizado para vocês possam fazer essa atividade avaliativa. E na segunda-feira vai ser a avaliação individual, 10 questões de forma objetiva para vocês responderem também dentro do ambiente virtual, no período das 19h30 também. Só vai ser aberta a avaliação nesse período. Ok? Vai ser quarta-feira agora?